Graça e paz a você, irmão e irmã, que nos assiste por este meio de comunicação. Se você é marido, vai entender bem o que eu vou falar agora. Mas serve para você que é filho, neto, na verdade serve para todos, homens e mulheres. Mas eu quero ilustrar no papel do marido, pois eu entendo bem essa situação. A esposa já te pediu para fazer algo e você começou, mas faltou uma ferramenta? Ou, de repente, o tempo foi curto, você começou a fazer, mas não foi bem aquilo que tinha em mente e parou? Aí, então, em um momento oportuno e aquele momento estratégico, vem aquela pergunta forte que ressoa como o sino da igrejinha no bairro. Quando é que você vai terminar esse serviço que começou? Depois de um período, então, o serviço é terminado. Ou, às vezes, não, né? Meus irmãos, nós estamos debruçados na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que viviam em Filipos. Sua gratidão era expressa com alegria pela vida daqueles irmãos e por estarem cooperando com o Evangelho desde o primeiro dia. E assim que os versos iniciais aqui nos falam. É notório nas palavras de Paulo a sua perseverança em caminhar juntos com os irmãos, ainda que à distância. Hoje, nós veremos que Paulo, após declarar essa perseverança na cooperação do Evangelho, dessa alegria que ele sentia pelos irmãos estarem desenvolvendo este Evangelho, então ele se dirige àqueles irmãos com uma verdade confortadora. Por isso, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, e acompanhe a leitura deste verso comigo, meus irmãos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, a verdade confortadora que encontramos neste verso é que aquele que começou a fazer a obra não será como eu e você, que muitas vezes abandonamos, desistimos ou fazemos de qualquer forma. Homens e mulheres têm uma tendência grande de começar as coisas e largar. Mas Deus, pela misericórdia e amor, por graça, começou a fazer a obra na sua vida, meu irmão e irmã. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O teólogo Luiz Berkoff, ao falar sobre a perseverança dos santos, ele diz que essa é uma obra de contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Louvado seja Deus que Ele há de completar, porque se dependesse de nós, jamais seria completada. Essa verdade confortadora da obra completa que Deus faz nos seus escolhidos são expressas pelas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João. Quando nós vamos lá para o capítulo 10, nos versos 27 e 28, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos ou da minha mão. Meu irmão, se você nasceu de novo, saiba que de Deus você nunca se perderá, porque o nascer de novo é o início da obra que Deus fez na sua vida, e como Ele não deixa nada incompleto, Ele não permitirá que você se perca. Paulo, na carta que escreveu aos Romanos, disse que nada pode separar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se olharmos para esse assunto no Catecismo Maior de Westminster, encontramos a pergunta 69 que diz assim, a pergunta 79. Os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados
que os surpreendem? E aí então, vamos ver a resposta dessa pergunta aqui no Catecismo Maior. Então, a resposta diz assim: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus que permanece neles, nunca poderão, total e finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Essa perseverança não pode, irmãos, de maneira alguma deixar ser confundida pela falsa segurança carnal que muitas vezes encontramos por aí. Pessoas que se utilizam da expressão uma vez salvo, sempre salvo, e o tomam como verdade. Pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, mas que não foram alcançadas pela graça. E então acham que podem viver a vida como quiserem. Que no dia de Cristo Jesus ele dirá: vinde, querido de meu Pai. Não, meus irmãos. Pessoas que pensam assim estão enganadas. Essa verdade da perseverança dos santos vai na contramão daqueles que pensam assim. Porém, a certeza de que uma pessoa salva pela graça do nosso Deus só é conhecida pelo fato de perseverar até o fim. Para o salvo, sim, a expressão faz sentido. Salvo para sempre. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. O problema não está na frase. Mas diante dessa verdade confortadora para nós cristãos, precisamos refletir então o que fazer nesse período entre o começo e o término da obra que Deus está fazendo. Meus irmãos, não é porque a salvação não depende de nós e nem a perseverança que nós devemos ficar em banho-maria. Em todas as coisas Deus tem um propósito. E aí eu peço para você caminhar com a sua Bíblia em Romanos 8, 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu próprio propósito. Mas aí nós precisamos continuar a leitura para entender. E o verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sermos conformes à imagem de Cristo requer de nós uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida de luta contra o pecado, contra a carne. Mesmo sabendo que nessa terra não chegaremos à perfeição como Cristo é, devemos prosseguir, perseverar com a ajuda de Deus, meus irmãos. Filipenses 3, no capítulo 12, diz: não que eu tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em Cristo, meus irmãos, nós somos aperfeiçoados. Eu quero caminhar para o final dessa breve reflexão e então compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu aprendi no primeiro capítulo do livro Permanências e Mudanças, um livro que foi escrito pelo reverendo Vadislau Martins Gomes e também pela sua esposa, Elizabeth Charles Gomes. Fazendo uma reflexão de suas vidas e ministério ao longo dos últimos 50 anos, nos ajudam a compreender que o lugar onde estamos deveria sempre ser um lugar de adoração. Não deveríamos levar em conta o conforto, a abastança, a posição social em que nós estamos, mas sim todo o significado de Cristo em nossa vida. E me chamou a atenção no livro em que, ao dizer a respeito do seu longo ministério, que a tendência das pessoas é se prenderem a lembranças amargas.
quando deveriam os cristãos se prenderem no amor e na paz de Cristo, levar em conta as consequências da eleição e do chamado de Deus. Na curta vida que nós temos, meus irmãos, neste intervalo de início e o complemento da obra de Deus em nossas vidas, nós passamos por diversas mudanças. Os cenários da nossa vida se alteram, desde a mudança de residências à mudança de postura. Um exemplo disso é olharmos para a vida de Paulo através das cartas que ele escreveu, onde nós encontramos ali diversos lugares em que ele passou por ordem do Espírito Santo. E quantas mudanças ele passou, quantas transformações ocorreram no coração do apóstolo Paulo. Efésios, no capítulo 2, nós encontramos um exemplo dessa transformação ao dizer que Deus é rico em misericórdia e amor e passamos da morte para a vida. Uma transformação que leva o cristão a enxergar com respeito à finalidade da vida. É uma transformação que faz enxergar a graça de Deus e que muda os sentidos em relação à esperança da nossa vida. Meu irmão e irmã, entenda que se Deus começou a boa obra em sua vida, Ele há de completá-la. Mas entenda também que serão necessárias muitas mudanças em sua vida. Deus pode quebrar o seu orgulho. Pode mudar a sua autoconfiança. Ele pode te levar à humilhação para que Ele seja exaltado. Ele pode te colocar no patamar mais alto da sociedade, como também pode colocá-lo no mais baixo. Mas que em tudo você entenda que Ele está fazendo essas mudanças para que você seja mais parecido com seu filho. Entenda, meu irmão, entenda que Ele está lhe preparando e há de completar essa obra no dia de Cristo Jesus. Por isso eu finalizo dizendo, aprenda a confiar em Deus, em crescer na sua graça, à medida que Ele molda a sua vida à imagem de Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, nesta noite. De Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador.